Dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje iremos falar do empate entre Talheres e Flamengo pela Libertadores, bastidores, Jorge Jesus agitando o Mengão. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Então vamos lá galera, vamos à notícia do Mengão. O Flamengo ontem empatou de 2-2 com o Talheres pela Copa Libertadores das Américas. Os gols marcados pelo Flamengo foi pelo De Arrascaeta e pelo Pedro. O Flamengo iniciou o jogo com o seguinte time: com o Santos, uma linha de 3 zagueiros formada pelo Pablo, Felipe Luiz e Davi Luiz. Nas alas, o Isla e Bruno Henrique. No meio campo, o William Arão, João Gomes, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Lá na frente, o Gabigol. Os primeiros 10 minutos do Flamengo foram interessantes, tocando bem a bola, envolvendo o adversário. Não tinha chutado nenhuma bola no gol, é verdade, mas iniciou bem. A partir do momento que nós perdemos o Pablo, o Flamengo mudou o jogo dele, infelizmente. Com a saída do Pablo machucado, o treinador Paulo Souza naturalmente passou o Ilharão para a zaga, formando a zaga com Davi Luiz e Felipe Luiz. Isso é normal, se vem jogando dessa forma. O que eu questiono em relação à modificação do Flamengo para a queda de produção foi a entrada do Andreas. Esse jogador, infelizmente, depois que ele teve aquela falha, vamos dizer assim, contra o Palmeiras, ele infelizmente caiu muito de produção. Andreas foi um jogador antes daquele jogo e outro jogador após essa falha contra o Palmeiras. Ele deveria colocar, Paulo Souza, deveria ter colocado o Thiago Maia, até porque vinha jogando ali com o João Gomes, jogando boas partidas naquele setor ali junto com o João Gomes. E ele foi poupado do jogo da a Copa do Brasil, no domingo, justamente para poder jogar esse jogo da Libertadores. Não entendi a entrada do Andreas. Ele não consegue, no momento, criar jogadas, a marcação nunca foi o forte dele, piorou. Então a saída do Pablo, que estava bem na zaga, e o Ilharão, que também estava bem no meio campo, desmontou o Flamengo. O Flamengo passou a ficar recuado demais, até sofreu o gol contra do Ilharão. Uma bola que eu acho que faltou um pouco de comunicação entre o Ilharão e o nosso goleiro. O goleiro Santos, que fez uma boa defesa, aliás, um defesaço, uma cabeçada lá do adversário, mas eu acho que ele ainda está um pouco tímido no Flamengo, vamos dizer assim. Eu acho que o goleiro tem que falar mais. Eu acho que eu percebo ele muito calado no time do Flamengo. O goleiro tem que falar, tanto quanto acerta, quando erra também. Porque o goleiro mudado, ele não ajuda muito o time, porque o goleiro tem que dar um esporro no zagueiro, posicionar o zagueiro. Eu acho que faltou aquilo ali ao Santos, pelo menos da minha maneira de ver foi isso que eu percebi. Ele deveria ter falado alguma coisa pro Ilharão, ou se ele falou, o Ilharão não escutou. O fato é que o Ilharão tentou cortar uma bola simples, não tinha praticamente ninguém do Talheres dentro da área, colocou para dentro do gol. E o Santos, ele não esperou finalizar a jogada. Ele tentou sair, nisso que ele saiu, a bola encobriu ele, infelizmente sofremos o gol. O Flamengo, repito, fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo ele melhorou bastante. Ele fez algumas substituições, colocou o Pedro no lugar do João Gomes, botou o Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, botou o Rodinei no lugar do Felipe Luiz e botou o Lázaro no lugar do Everton Ribeiro. O Flamengo empatou com um golaço do De Arrascaeta. Um bom passe do Isla por dentro. O De Arrascaeta dominou com muita categoria e fuzilou de perna direita, um golaço. Aí o Flamengo parecia que ia voltar para o jogo. Mais uma vez o Flamengo falha de novo. Uma saída de bola errada. O Andreas não faz a pressão em cima do adversário. Esse adversário consegue botar essa bola na área. O Isla mais uma vez fica pedindo impedimento. Ou seja, não pode parar. Todo mundo sabe, até numa pelada, que primeiro você vai na bola para depois você reclamar. Um jogador da experiência dele não poderia fazer o que fez. Ele ficou pedindo impedimento, o juiz não marcou. Não existe o VAR nessa fase da Libertadores. Enfim, os caras conseguiram fazer o segundo gol. Aí com as substituições que ocorreram no Flamengo, na primeira bola que o Pedro pegou, num passe do Gabigol, o Pedro conseguiu empatar em um belo gol de cavadinha. Mas o Flamengo parou nisso aí. Depois o Flamengo voltou a recuar, não conseguia criar nenhum tipo de jogada, entendeu? Ou seja, o Flamengo só passou a se defender
esse resultado. Eu acho que foi um jogo muito fraco do Flamengo, apesar de uma melhora no segundo tempo, até porque não tinha como piorar no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi horrível do Flamengo. Então eu acho que essa melhora aí tinha que acontecer de fato. Então o Flamengo ficou ali se defendendo, tentando sair algumas vezes por contra-ataque. Só teve um chute lá do Lázaro que o goleiro botou para escanteio, para dizer que não houve mais nada após o empate, mas foi muito pouco. Por que eu acho que o Flamengo está nessa situação? Porque o nosso treinador, o Paulo Souza, nesses 90 dias praticamente que ele tem no Flamengo, ele praticamente ainda não acertou o time. Ele não tem um time definido, ele não tem um padrão. Você vê que o Flamengo não tem uma jogada ensaiada. Eu acho que uma equipe tem que ter pelo menos de 3 a 4 jogadas ensaiadas. E o Flamengo não tem nenhuma. Eu acho que a função do treinador, eu penso o seguinte, a função do treinador é o seguinte: lá na frente ele tem que posicionar os jogadores para colocar a sua criatividade toda no jogo. Posicionar o atacante no local que o atacante se rende melhor, enfim, para que dê uma condição de trabalho de bola do atacante. Na defesa é um pouquinho o contrário, ele tem que posicionar seus defensores para dificultar o adversário. Não acontece isso no Flamengo. No ataque, até que ele coloca alguns jogadores em determinados locais que sejam bons para o desenvolvimento desse jogador. Mas na maioria das vezes ele erra. Na maioria das vezes. Na defesa, o Flamengo está sempre mal posicionado. Vocês podem até prestar atenção que sempre tem um jogador adversário jogando nas costas da nossa cabeça de área, ou seja, de frente para a nossa zaga. E isso facilita muito o adversário, porque ele pega essa bola de frente, trabalhando sempre nas costas da nossa cabeça de área, e tem condições ou de hora de bater no gol, ou então fazer uma infiltração ali na nossa zaga. Porque é uma jogada que o Flamengo não consegue cortar, porque não existe a compactação do time, da defesa com a cabeça de área. Existe esse espaço, tá? Esse espaço entre a cabeça de área e a defesa, que facilita o adversário. E o Paulo Souza ainda não conseguiu corrigir isso. Para completar o problema aqui do Paulo Souza, ontem à noite, mais uma vez, o Jorge Jesus deu uma entrevista falando de Flamengo, falou para o jornalista Renato Maurício Prado, também deu uma entrevista para o Eric Faria, falando do seu desejo de voltar para o Flamengo, deu até um prazo para aguardar uma possível proposta. Quem acompanha a gente aqui no canal, sabe que eu falei isso algumas semanas atrás, uma semana atrás, se eu não me engano, quando o Jorge Jesus veio para a suposta desfile das campeões aqui no Rio de Janeiro, que aquilo era uma fachada, porque não tinha sentido nenhum ele vir para ver esse desfile. Se fosse o desfile do carnaval em si, eu até acreditaria, mas foi para ver o desfile das campeões, para mim era fachada. E ontem estourou a bomba. Ele tá nos bastidores tentando uma volta ao Flamengo, já tem apoio de vários dirigentes do Flamengo. O presidente do Flamengo, Landim, está sofrendo enorme pressão para que ele contrate esse treinador, contrate Jorge Jesus, e por sua vez o Paulo Souza está fazendo de tudo para que o Flamengo realmente contrate Jorge Jesus. Ou seja, ele não está produzindo nada no Flamengo. A verdade é essa: o time do Flamengo continua muito ruim. E o Flamengo tem um elenco muito bom, mas o time está fraco. O Flamengo vive de lampejos dos seus jogadores, principalmente o De Arrascaeta. É só vocês observarem: se o De Arrascaeta estiver bem, o Flamengo vai bem. Se o De Arrascaeta estiver mal, o Flamengo vai mal. Assim foi contra o Atlético Paranaense. Ele não estava tão bem no jogo, o Flamengo perdeu. Ele depende muito da movimentação do De Arrascaeta. O De Arrascaeta que faz o time rodar. E ele não estando bem, o Flamengo não vai bem. Logicamente que, como o Flamengo tem um elenco bom, uma vez ou outra o Everton Ribeiro faz uma graça, o Bruno Henrique na sua velocidade, mas o fator principal para o Flamengo rodar é o De Arrascaeta. Repito, ele estando bem, o Flamengo vai embora, consegue fazer bons jogadas. Um time não pode viver só de lampejo. Repito, você tem que posicionar o jogador para ele tirar o máximo desse jogador, mas você também tem que ter a parte tática. Você tem que ter a parte tática, e o Flamengo não tem essa parte tática, entendeu? O Flamengo, eu pergunto a vocês, qual é a jogada que o Flamengo tem? O Flamengo não tem uma jogada. Eu acho que um time deveria ter pelo menos 3 a 4 jogadas ensaiadas. O Flamengo não tem uma jogada de bola parada, o Flamengo não tem uma bola de escanteio, o Flamengo não tem uma jogada que você fala, fulano vai receber aqui a bola, ele vai passar, ele vai infiltrar numa diagonal. Ou seja, o Flamengo não tem jogada. Para não dizer que não tem uma jogada diagonal, a jogada que tem diagonal já vem da época do Jorge Jesus. Essa jogada do Gabigol que vem na diagonal e recebe e faz alguns gols desse jeito.
Mas do Paulo Souza o Flamengo não tem nada. E não é demérito se ele pegasse essas jogadas de outros treinadores e colocasse em prática no time dele. Isso não é demérito não, é reconhecer um trabalho bom. O que me chama a atenção é que ele não criou nenhum tipo de jogada para o Flamengo, não consegue acabar com a dificuldade defensiva que o Flamengo tem, porque a volta do Flamengo quando perde a bola não vou dizer que é lenta, mas não é eficiente como deveria ser. Eu sei que do outro lado tem outro time, o outro time também quer ganhar, mas só que a nossa deficiência é muito grande, porque todo ataque que a gente sofre é uma situação que pode gerar um gol. O Flamengo não fica com uma defesa confortável. Dificilmente o Flamengo consegue fechar suas linhas e o adversário tenha que trabalhar essa bola novamente para tentar penetrar na nossa zaga. Não, toda vez que eles vão ao ataque, eles conseguem ou finalizar ou colocar uma situação de perigo pra gente, tipo assim, o zagueiro tem que cortar a bola na última linha, senão o cara vai chegar na cara do gol, tá pra fora, o goleiro defende, enfim. O Flamengo não consegue fechar suas linhas defensivas porque não há essa recomposição eficiente em relação a isso. Isso é trabalho do treinador. Além disso, a comissão técnica dele tá deixando os jogadores... parece que o Flamengo, apesar do rodízio que ele fez em relação ao elenco, os jogadores do Flamengo estão toda hora se machucando. É o mesmo problema, você pode observar, o Léo Pereira foi coxa, o Pedro foi coxa também, o Pablo também, o Vitinho também foi, mesmo fazendo esse rodízio de jogadores. Então, alguma coisa está sendo mal trabalhada na parte física do Flamengo. Para completar, o nosso departamento médico também, que já não está bom há muito tempo, não consegue colocar o jogador em condições de jogo. Haja vista que o Pablo veio de uma recuperação boa, ontem sentiu novamente. Vai fazer exames hoje para saber o que aconteceu, já tem até feito no caso, para saber o que aconteceu de fato. Assim, o caso do Felipe Luiz, que também sentiu dores musculares e foi poupado do jogo contra o Alto do Piauí pela Copa do Brasil. O Pedro também sentiu. Ou seja, o Flamengo pode ter até 11 desfalques para o jogo contra o Botafogo. Alguma coisa está errada. Ou é na preparação física ou no departamento médico. Alguma coisa está errada. Um time não pode ter 11 jogadores em abril, início de maio, com 11 desfalques. Sendo que o treinador vem fazendo rodízio desde o início do trabalho dele com os jogadores. O jogador que mais jogou no Flamengo, se eu não estiver errado, foi o João Gomes. Os outros já rodaram pra caramba. Tem uns que jogou 3 ou 4 partidas no máximo. Então o que acontece? Eu acho que tem que rever isso aí. E para completar, como eu falei, o Jorge Jesus está aí no Rio de Janeiro. A pressão está sendo enorme para que o Flamengo contrate ele. Até os apoiadores do presidente Landim estão fazendo pressão que o Flamengo contrate o Jorge Jesus, porque o trabalho do Paulo Souza, no mínimo, é questionável. Aí eu queria que vocês colocassem aí nos comentários: vocês aceitariam a volta do Jorge Jesus ou daria mais apoio ao Paulo Souza? Coloca aí nos comentários. Galera, então essas são as notícias do Mengão. Bastidores agitados aí com a entrevista do Jorge Jesus ao Renato Maurício Prado. Também tem a entrevista dele com o Eric Faria. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Dali,